Boa noite! Olá, boa noite, gente. Quem aí que tava com saudade do Lucianara? Estamos de volta. Tá de volta aqui com a gente na live. Eu falei assim, live de exame, vou chamar alguém que entende bastante sobre o tema. E aí, para quem vai chegando aí, a gente vai só fazendo uma introdução até todo mundo chegar, né? E a ideia, né, Lu, é falar sobre os exames de sangue, além da referência, porque outro dia tava conversando com meu sócio e falei assim, eu fiz um curso de interpretação de exame. Aí ele falou assim, mas pra quê? Assim, lá no exame tem as referências. E a maioria das pessoas não faz ideia de que existe essa referência, mas que a gente precisa pensar muito fora da caixinha. Sim, essas referências existem porque é uma média da população. E a população, infelizmente, está doente também, né? Então, a gente não pode se basear só nos níveis de referência do laboratório. A gente tem que estudar dentro desse nível, uma região dentro dele que é ideal para cada um. O exame de sangue, ele vai pegar pessoas doentes, pessoas saudáveis, vai colocar tudo no mesmo cesto. Sim. Por exemplo, um TSH que a gente tem... Boa noite, tá? Para todo mundo que tá chegando. Boa noite. Você tem um TSH que é considerado normal entre 0,3 e quase 5. E a gente sabe que um TSH mais elevado, ele indica hipotiroidismo. Então, tem uma série de coisas. E a gente está aqui na mesa com vários exames. Tivemos 2 clientes que mandaram exames e a Lu trouxe de uma pessoa que ela conhece, porque aí a gente vai correlacionando. E como a gente avisou da live, acredito que muita gente pegou seus próprios exames para poder falar. Então a ideia não é confundir a cabeça de ninguém, mas falar da forma mais simples, mais didática possível sobre os principais marcadores, como que a gente pode analisá-los. E a partir daí traçar a suplementação mais individualizada. Sim, a gente vai falar dos principais, porque são muitos, não daria para falar tudo numa live só. Exatamente. E aí vamos falar sobre, mencionar, a gente fala, olha, o que o laboratório considera como normal, mas o que é o ideal dentro do normal. Porque normal é mesmo, né? Você pega um TSH de 4, é normal, comum, normal, mas não significa que aquilo ali é bom, né? É ideal. Quando a gente pensa assim, não tô pensando assim, ir me arrastando, né? Viver uma vida arrastada. A gente tá pensando assim, como que eu posso viver com energia, com foco mental, com disposição. Com saúde plena. Com saúde plena, exatamente. Porque eu sempre vou falando aqui sobre suplementos, sobre estratégias, e tem uma suplementação básica que todas as pessoas poderiam pensar, vários nutrientes. Agora, quando a gente pensa em refinar isso, né? Então, olha, eu quero fazer algo mais direcionado. Então é importante a gente conhecer o nosso eu, analisar os exames, porque se você que está aí nos ouvindo ficar esperando somente um médico ou um nutricionista olhar isso e te passar algumas instruções, tomara que você encontre um bom médico, mais integrativo, que vai ter essa visão. Mas hoje em dia a média que a gente vê é médico que não passa nada, ele não passa nem o exame. Doutor, eu faço questão, não vou passar. Porque a operadora do plano de saúde reclama, a gente tem essa questão também. O médico que pede muito exame, às vezes chama a atenção desse médico, né, Lu? É uma realidade. Nutricionista é um absurdo, eles não podem pedir exame de sangue, então... Pedir pode, mas os planos não aceitam. Pelo menos no CR9, que é aqui de Minas Gerais, não no Brasil, aceita. Assim, foi recentemente, foi um escândalo, porque... Imagina, você vai no nutricionista, você quer fazer algo personalizado, o nutricionista ele não pode prescrever para que o plano pague. Aí precisa que um médico pegue ali, transcreva, ou que a pessoa aprova. Ou que a pessoa faça particular mesmo, né? Assim, Lu, quando a gente fala de exame de sangue, assim, tem os básicos assim que todo médico passa, por exemplo, hemograma, colesterol. Aí eu falei pra Lu que pra gente focar assim naqueles que a gente recebe mais dúvida, porque, por exemplo, hemograma, a gente ficaria 2 horas falando só de hemograma. Porque são muitas células e cada célula quer dizer, dá pra você interpretar de uma forma ali que pode significar uma inflamação, ou pode indicar uma parasitose, mas isso aí é assunto para uma live só, uma live inteira. A gente pode até fazer numa próxima vez, né? Você tem eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, VCM, é muita coisa. As células brancas, células vermelhas.
Vamos começar então, Lu, pensando aqui na glicemia. Isso, todo médico pede glicemia. E aí, até o nutricionista que ela postou e o pessoal ficou bravo com ela, porque ela colocou lá a glicemia. O paciente chegou assim com uma glicemia de 94 e o paciente, ai, que legal, tá dentro da referência. E aí a Lu vai explicar por que a glicemia isolada é um exame um pouco inútil, digamos assim, né? A glicemia sozinha não quer dizer muita coisa. Ele é um indício que, se tiver acima de 99 pelos exames de referência, é importante você fazer mais uns 2 tipos de exame para poder complementar esse diagnóstico, que é a hemoglobina glicada e que é a insulina. Com esses 3 exames em mãos, dá para a gente dar um parecer, um diagnóstico mesmo de mais certeiro sobre como que está a glicemia do paciente. Exato. Né? Porque a glicemia, ele é um exame assim, o que você fez ontem, o que você fez hoje. Por exemplo, hoje eu comi muito carboidrato. Aí sua glicemia vai dar alterada se fizer seu exame amanhã de manhã. Agora a hemoglobina glicada, ela dá esse levantamento por 3 meses. Então ele é mais certeiro. O que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina é a substância, a proteína que fica dentro da hemácia, né, que é a célula vermelha do nosso sangue, que carrega o ferro e o oxigênio. E ela, quando ela tá glicada, o que ela quer glicada? Quer dizer que ela tá cheia de açúcar. Imagina um docinho todo caramelizado assim por fora. A nossa célula fica assim. E isso quer dizer que você tá exagerando no carboidrato e nos açúcares. E quando você faz a hemoglobina glicada, ela tá acima de 5 até 5,6, você tá num nível aceitável, no nível bom, de risco baixo, de glicemia elevada. Acima de 5,7 até 7 e pouquinho, aí varia um pouquinho. Aqui ela já tá falando do nível ideal, porque aqui, por exemplo, ideal. A glicemia, aqui no exame fala que só vai estar elevada acima de 126, mas acima de 126... Já é uma diabetes. É porque tem gente que assim, vou fazer exame amanhã, então hoje eu vou fazer dieta pra ficar bonita, eu ganhar estrelinha na minha próxima consulta, mas um bom médico integrativo, ele sempre vai procurar pela hemoglobina glicada, porque aí não tem como disfarçar, ele vai mostrar o que aconteceu nos últimos 3 meses, o que você andou comendo de bom, ou se você saiu da linha nos últimos 3 meses. Então, o mais importante seria a hemoglobina glicada e talvez a insulina? E a insulina. A insulina em jejum, também, a basal? A insulina basal em jejum, que é a primeira do dia ali, né? Você em jejum, você dosa junto com a hemoglobina glicada. E se a hemoglobina glicada estiver alta e a glicemia estiver alta, mesmo se ela não estiver muito alta, 90 e poucos, mas a hemoglobina glicada estiver acima de 6,2, 6,3, é uma pisada do freio. A gente tem que falar, nossa, eu preciso controlar a ingestão aí de carboidrato, álcool, tudo que transforma em açúcar no sangue. Agora, e a insulina também. A insulina, ela acima, o ideal dela, abaixo de 6. Agora, o problema os médicos não pedem. Então, tô vendo aqui no exame que ela trouxe, só tem glicemia. Não pediram insulina. Nem não pediram a glicada, não. Esse aqui que eu trouxe, pediu porque foi eu que pedi. Esse daqui dessa cliente que me mandou de São Paulo, não tem. Então, não tem como analisar como é que tá isso aí. Porque por ali, você sabe se a pessoa tá com resistência à insulina. Sim. Esse aqui tem, ó. Se a pessoa tá com resistência à insulina, se a pessoa tá com pré-diabetes, por ali você vê. Agora, se o médico não pede, a maioria não pede, só pede glicemia, só pede o outro. Então, ó, esse aqui, por exemplo, Lu, o dela, insulina basal 3,9. Agora, olha essa referência, o normal, de 3 a 25. Qual que é o ideal? Abaixo de 6. Abaixo de 6. O dessa pessoa aqui, que ela tá nos vendo na live, tá perfeito, tá muito bom. Tá 3,9. Deixa eu ver esse aqui. Mas assim, o laboratório diz que é até 25. Então, você faz um exame, a sua tá 21, você fala, opa, que ótimo, eu estou dentro da referência. Mas você, com uma basal de 21, ela tá pré-diabética? Esse aqui que eu tenho, por exemplo, ele tem a insulina... porque é frente e verso, né? Esse aí tá 4,7. Essa aqui tá 4,7, tá ok. Tá ok. Então, se a pessoa, por exemplo, esse aqui é um bom exemplo aqui, ó. A glicada tá 5,6, tá no limite do considerado bom. E a glicemia
tá 114. Se a pessoa olhar só o 114, ela vai ficar... Quer dizer, na véspera, comeu mais, isso aqui, tomou uma cervejinha, tomou um vinho, ou bebeu um álcool qualquer, ou comeu bastante carboidrato, fez o exame, mas durante os 3 meses anteriores ele teve uma alimentação mais reguladinha, então os outros índices estão chega-se à conclusão que ele tá com uma glicemia boa. Tá com uma glicemia boa. Mas aí você vai ver na sua referência, então só resumindo, a glicemia não faz, você pede assim ali, né? Pede. Mas o mais importante então é a basal, que é até 6 que você falou? A hemoglobina glicada? Não, a glicada é até 5,6, né, no máximo, e a insulina basal até uns 6. Tá. Abaixo de 6 é o ideal. Boa. A gente depois vai deixar a live gravada para você poder anotar e ver no seu... de voltar, né? Porque assim, se você estiver fora não dos exames, da referência do exame, mas disso que a gente está falando, o que você vai precisar fazer em primeiro lugar? Tem algum suplemento? Tem. Mas a primeira coisa é a sua alimentação. Você provavelmente está comendo ou muito carboidrato ou muito açúcar direto, né? Porque o carboidrato, aquele refinado, vai se transformar em açúcar ali. Atividade física também ajuda muito. Nossa, total. Então, assim, quer suplementar? Suplementa, ótimo. Só que, se você tiver uns hábitos saudáveis, de atividade física, um sono bom, alimentação regulada, o seu resultado com o suplemento é melhor. Gente, melhor só um minutinho, eu tô com medo de alguém me ligar. Eu esqueci de colocar uma coisinha aqui, peraí. Ops. Colocar no modo avião? Que aí eu coloco não perturbe, que aí se alguém ligar, dá desligado. Então, Lu, assim, e o próximo assim, que a gente poderia falar, que assim, pensando, porque colesterol, porque o perfil lipídico é muita coisa, né? A gente pode falar dos mais importantes. Dos mais importantes. Porque hoje em dia, assim, qual que é a média? O paciente chega no hospital, no médico, e aí ele entende que o colesterol tá... Nós vamos falar de cortisol também, tá? Nós vamos chegar lá. Vê um colesterol um pouquinho acima e toma uma cibastatina, né? Uma estatina, que hoje em dia assim, é muito difícil encontrar alguém com mais de 50 anos que não toma estatina. Você já reparou? Uma onda, assim, E a estatina não baixa todas as frações do colesterol. Não baixa, sabe? né? Então, e ela tem o efeito colateral da dor muscular, né? Quem toma a longo tempo. Ela tem várias sequelas, como é que chama? Efeito colateral. Vários efeitos colaterais. Eu acho, assim, que a estatina, ela provavelmente entraria assim num quadro muito momento bem crítico agudo, durante um tempo, mas visando tirar, porque os colaterais, assim, a pessoa vai sentir dor muscular, ela vai fazer um bloqueio da produção interna de coenzima, vai dar brain fog. E assim, eu tava vendo outro dia uma live da doutora Luciana, da The Clinic, falando sobre isso, que aí a pessoa toma estatina para prevenir um ataque do coração, ela passa a ter mais risco de tê-lo. Então é muito complexo. Assim. Então, assim, se puder evitar o medicamento, ótimo, mas o medicamento também tem o seu momento, mas a gente só não pode pensar assim, para sempre. Eu acho que não devia ter nenhum medicamento assim para sempre. Pois é. Se você mudar seus hábitos, fazer seu caminho direitinho, seu trabalho direitinho, você pode ficar livre do medicamento, entendeu? Total. Mas tem gente que às vezes, por exemplo, tem uma inversão do colesterol, que tem o LDL e o HDL. Aí tem os níveis. De repente, uma mudança hormonal, às vezes até na menopausa, muitas mulheres acontece, de ter uma inversão nesse colesterol. Tem um apelidinho aí carinhoso dos colesteróis, o bom e o ruim, eu nem gosto de falar esse termo, mas eles são conhecidos assim, o HDL e o LDL, que um tem que ser maior, o outro tem que ser menor, eu vou falar aqui os valores ideais. De repente, na menopausa, você inverte isso. Inverte, né? Quando você inverte, é um risco cardiovascular que tem. Então, talvez nesse momento seja importante você usar a cibastatina. Mas com aquela atenção. Eu vou usar por um período, para baixar um período. Enquanto isso, eu vou fazendo minha parte, né? Eu acho que é isso. Agora, nisso que a gente estava falando, eu queria, assim, dar uma dica, que é o seguinte. Às vezes você olha para o seu exame hoje e ele não tá bom. Só que aí, como que ele estava há um tempo atrás? Eu sou uma pessoa que eu adoro planilha. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a planilhar os meus últimos 3.
faz, né? Ele manda os últimos 3, mais ou menos, juntos. Ele manda, mas assim, eu quis ter uma visão mais macro, aí eu planilhei, eu até vi... Vou mandar os meus pra você planilhar, tá? Não, e eu não acabei até hoje, porque demora. Aí assim, eu tenho exames recentes, eu tenho um que eu fiz há 2 anos, que olha só, fiquei um tempão sem fazer, hein? Mas agora eu tô cuidando disso, porque o ideal é fazer a cada 6 meses ali, né? 6 meses é ótimo. É bom? Quando dá, é ótimo. E aí, e tem um que é um pouquinho mais antes. Então, às vezes, você olha para um triglicerídeos que tá de 70 hoje, mas que é bom, né? Mas às vezes, você olha, tá 120. Há 3 meses atrás era 300. Então, 120 pode baixar, deve, mas era muito pior. E quando você olha para o seu progresso, né? Você vê os seus resultados anteriores... É muito bom porque a gente... E é legal porque você fala, nossa, sou eu, assim. E a gente se conhece tão pouco. Não sei se você pode reparar, assim, às vezes você fala alguma coisa assim, aí você começa a olhar e fala, nossa, não é nada daquilo. Então, essa pessoa que tem um triglicérides de 70, Lu... Ah, mas o que eu falo é o seguinte, é porque o triglicérides tem tudo a ver com alimentação, com carboidrato. Então, geralmente, assim, o triglicérides alto não é a pessoa que tá comendo muita gordura, assim, de uma carne, de um ovo. É a pessoa que tá comendo muito carboidrato. Exato. E o próprio ômega 3... É muito do álcool, de quem gosta de beber bastante também, geralmente tem o triglicéride elevado, e o carboidrato mesmo. Agora, eu conheço uma pessoa que tem um triglicérides de 700. Ai, acima de 500 é perigoso da pancreatite. Só que é aquela pessoa assim que ele não vai mudar. Não, ele assim, é uma pessoa que gosta de uma, sabe, de beber todo fim de semana. Ele nunca vai mudar. Ele vai, o médico passou, né? São escolhas, né? Pra ele, ele vai ser o resto da vida. Então, é aquilo. Agora, às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, meu colesterol tá altíssimo. Aí ela só vê o colesterol, o total. Não, a gente tem que olhar as frações. Porque às vezes você tá com colesterol alto, porque o seu colesterol bom, que é o HDL, ele tá num nível alto. E isso faz puxar o seu colesterol total pra cima. Deixa eu ver se eu tenho o colesterol desta pessoa aqui. Ou então desse aí que você tá. Eu também. Deixa eu pegar ele aqui. O meu, essa outra pessoa aqui, o triglicérides dela tá 40. Tá bem baixinho, né? Tá, mas isso é bom. É bom, isso é bom. O triglicérides, eu acho que o ideal é abaixo de 100. E quando tá 40, quer dizer que essa pessoa pode comer um pouquinho mais de carboidrato. Se ela estiver fazendo alguma restrição, ela pode se aventurar mais no meio dos carboidratos. Eu te falo assim, o meu triglicérides, ele era 40, agora ele tá acho que 48. Tá ótimo, porque você come pouquíssimo carboidrato, né? Não, aí que tá, eu não como, porque eu como muito legume, assim, eu não como carne, né? Então eu acabo tendo que comer mais legumes. Só que eu não posso me aventurar muito, Lu, porque eu já tive resistência à insulina e eu percebo que se eu comer um pouquinho pra mais de carboidrato, minha cabeça dói na hora. Não, deixa assim, tá ótimo. Devo deixar assim. Tá perfeito, perfeito. E o ômega 3, principalmente o EPA, né? Ele ajuda muito a equilibrar e manter esses bons níveis de triglicérides aí. Porque essa questão de colesterol pode ser também uma questão inflamatória. E o EPA, ele desinflama, né, Dani? O EPA total. Ele desinflama. Aqui, essa pessoa aqui tá com 249 de colesterol total, tá? Tá alto. Tá alto, né? O ideal, assim, se a gente for ver, é abaixo de 200, tá? Mas vamos ver as frações. Ok. O HDL, que é o bom, tá 48. É homem. Tem uma diferençazinha de homem pra mulher. Pois é. O homem, ele tá baixo. Mas na referência, o colesterol bom é até quanto? Você falou que é até 200. Não, é 200... Não, você falou assim, que até 200 você acha bom, mas e na referência, fala? Ah, na referência? Fala. Ah, isso é importante a gente ver aqui. Adultos acima de 20, inferior a 190. Esse aqui é até uma referência que esse laboratório tá condizendo com a realidade. Tá. Então, eu acho que até 200 é um valor ótimo, assim. Mas se der acima... Esse é qual? O HDL que você tá olhando? O HDL, que é isso. 40, é dessa pessoa que já tá 79. Você acha que até quanto, assim, que é bom? Eu acho que o HDL que fala também, até 40, ó. Não, maior que 40. Ah, maior. O HDL tem que ser acima de 40. Tá para homem, entre 50 e 70. Para homem. Essa que é uma mulher, tá 79. O que você acha? Tá um pouquinho eu acho que
Tá bom, 79. Mas aí que entra? Aí a gente tem que olhar a ApoA e a ApoB, que ninguém pede também. Ninguém pede a ApoA. Ninguém pede também. Nossa, total. ApoA e a ApoB, porque a gente tem que ver porque o que ele faz. Esse colesterol HDL é um colesterol que ele leva as gorduras pro fígado. Ele carreia a gordura pro fígado, tá? A gordura que você se alimenta. Aí tem que... O ApoA, ele vai então, falar... ele leva a gordura transportando nutrientes? Transportando para fazer a metabolização do colesterol no fígado. O metabolismo do próprio. A gordura que você ingere, tá? Certo. Aí, pra gente saber se esse colesterol a 79, HDL, tá funcional, a gente precisa saber a ApoA e a ApoA. Tá. Mas aí ninguém pede. Mas vamos falar. 79 eu considero bom ainda. Esse é o colesterol bom. E se for acima de 90... Aí eu já acho que fica alto, porque ele pode ser um colesterol que tá alto, mas não tá funcional. Aí... Tem que olhar isso também. Aí tem que olhar isso também. Tá, então... O HDL. O HDL. O LDL, que é considerado colesterol ruim, esse aqui do meu exame, tá 175. É bem alto. Bem alto. O ideal é abaixo de 100. O LDL já é teoricamente colesterol ruim. É o colesterol ruim. Abaixo de 100 o LDL, então. Então, o HDL, ela disse que é até 90. HDL, sim, até 90 você pode ficar mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas o ideal é o quê? Até uns 80, assim? Não, né? Não. 90 mesmo? 90, ok. E o LDL? E o LDL é abaixo de 100. Abaixo de 100. Idealmente. Mas o HDL tem que ser acima de 40 para mulher. Tá? O LDL acima de 40 e abaixo de 100. E abaixo... Não, 100 é muito. 100 é muito Não, ainda. peraí, você tá falando do LDL ou do HDL? Ixi, vamos com calma pra ninguém confundir aqui. A gente vai falar devagar aqui pra vocês anotarem também. Vamos de novo. Com HDL, que é chamado bom colesterol. Vamos só fazer o resumo. O colesterol total até 190, que se for até 200. 200 colesterol total até 200. Aí o HDL, o HDL, que é o bom, bom, acima de 40 para mulher, até uns 90. Entre 40 e 90. Não deixa passar também muito, não. Não quer dizer que é bom que pode subir para o resto da vida, não. Tá, e o LDL? O LDL tem que ser abaixo de 100. Abaixo de 100. É o nível ideal. E aquele outro que eu falei? Triglicéridos também abaixo de 100. Triglicerídeos abaixo de 100. Abaixo de 100. Triglicérides abaixo de 100. É que eu falei triglicerídeos. Mas é forma de falar. Tem gente que fala triglicérides, tem gente que fala triglicerídeos, tá tudo certo. Ok, acho que de colesterol, ok, Lu, porque o que acontece? Não dá pra fracionar muito, porque é muita informação aqui pra uma live. Mas vocês podem fazer pergunta que a gente... No final, porque a gente não consegue ver se alguém perguntar ali. Eu não enxergo as perguntas daqui. Mas eu pensei assim, da gente pensar por etapas, a gente foi de colesterol. E antes disso a gente falou de glicemia. E aí vamos pensar em marcadores inflamatórios, porque todo mundo quer saber assim, eu quero saber se eu estou inflamado. Porque quando a gente está inflamado, a gente sente que está inflamado. Eu, por exemplo, um sintoma clássico para mim de inflamação é dor de cabeça. Então, dependendo do que eu comer, a minha cabeça dói na hora. Não deixa de ser um marcador inflamatório. Mas você está acostumado a ser observada. Tem gente que não se observa e não percebe que tem gente que vive com a dor de cabeça, e acha que é normal. Cronicamente. Vive constipado, vive enjoado, vive com sinusite e tá sempre com sinusite crônica. Sempre a pessoa não se observa, não relaciona que isso é uma inflamação. Tá, a gente só não vai repetir agora, porque senão vai demorar muito, mas a live vai ficar gravada. Então depois você pode voltar, pausar e anotar certinho. Nós fizemos uma confusãozinha, o povo confundiu. Isso, mas aí depois a gente vai fazer assim, falar mais devagarzinho. Mas aí como que você pode descobrir se você tá inflamado? Assim, todos nós estamos inflamados, porque a inflamação, ela faz parte da vida. A gente só deixa de inflamar quando a gente deixa de viver mesmo, sabe? Mas a gente tem como controlar, controlar a inflamação, porque o problema da inflamação é quando ela sai de controle, quando ela fica exacerbada. É a mesma coisa com o radical livre. A gente precisa de radical livre até para modular a nossa imunidade, para combater vírus, bactérias.
O problema é que o radical livre, ele é como se fosse o cocô das células, né? Aquilo que sobra do nosso metabolismo. Então, aquilo que sobrou, o cocô, a gente precisa eliminar. O radical livre, a gente precisa eliminar também. E é por isso que se você não toma um shotzinho, não toma um chá, não controla essa inflamação e esse excesso de radicais livres ao longo do dia, você pode estar mais propenso a desenvolver doenças, por exemplo, porque isso aí é a nossa prevenção diária. Então, nós vamos falar sobre os principais marcadores para que você analise se você está muito inflamado ou está mais controlado e a partir daí possa dosar suas estratégias, de repente colocar mais antioxidantes aí no seu dia. Isso. E hoje as doenças crônicas todas, né, que a população está crescendo tanto, que são as diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, tudo advindo de inflamação. Tudo advindo. É uma inflamação que começou pequenininha, não foi controlada e foi crescendo. Porque a inflamação aguda é importante. Nossos machucados, tudo que é agudo é importante a gente inflamar, mas por um momento, depois essa inflamação tem que passar. O problema é que é a inflamação duradoura, aquela que fica. É aquela que fica, a pessoa... E infelizmente o ser humano é muito adaptativo. Infelizmente porque a gente se acostuma com tudo, inclusive a viver doente, a viver com uma dor de cabeça. As pessoas se acostumam a ficar uma semana sem ir no banheiro para evacuar. As pessoas se acostumam a viver com aquela dor de cabeça crônica. As pessoas se acostumam, não deveriam, mas se acostumam. Então, Lu, qual que seria o top 3 marcadores inflamatórios que a gente poderia falar? Porque assim, é o mais importante, porque aí a partir daí, eu imagino que as pessoas vão anotar e na próxima consulta, ela vai falar para o médico, doutor, pede para mim esses exames. Isso. Ainda que ele não saiba interpretar aquilo, talvez ele não, né? Ele tá acostumado com a medicina tradicional, mas você vai saber e você vai pedir, porque quando eu vou no médico, eu chego lá com uma lista, eu quero nem saber. Se ele não pedir, eu insisto. Muda de médico. Teve uma médica que me passou 88 exames, é uma médica integrativa, nem é minha médica, ela me passou o que eu pedi. Mas agora eu já preciso... Eu vou no médico só para pedir os meus exames, porque aí o resto eu faço. O resto eu interpreto, a Lu me ajuda, porque a Lu sabe muito mais disso do que eu. Sobre a parte... Estamos aprendendo cada dia mais, né? Sim. Os 3 que eu mais gosto é homocisteína. Eu acho que a homocisteína é um metabólito, tá? Que se ele sobra muito no sangue, quer dizer que tem alguma coisa errada. E o PCR, que é a proteína C reativa. E um que as pessoas não imaginam tanto, mas é a ferritina. Ferritina. E talvez o gama-GT, sim? A gama-GT junto com o TGO e TGP também, mas eles indicam muito resistência à insulina também. Tem o ácido úrico, mas você perguntou os 3 principais. Pensando em 3 eu acho os mais importantes, assim, mais fáceis também de médico pedir, são mais comuns. Apesar que a homocisteína não é todo mundo que pede, não. Nossa, não. Esses dias eu fiz um vídeo, né, sobre homocisteína alta. A homocisteína, Lu, até um 7, né? O marcador ideal. Alguns médicos falam até 8. Eu falo em 8. Até 8, até 8, Até 8 estaria ok. Mas se for até 7, melhor ainda. Mas abaixo de 8 tá perfeito, né? Abaixo de 8 já tá bem bom, né? Mas ele independe de muita coisa. Tem gente que tem problema genético, que às vezes não consegue baixar. Então, você tem que aumentar a dose de ácido fólico, porque ela é um metabólito que precisa de B6, B9, B12 para ser bem metabolizado. Eu vou até achar o dessa cliente, que essa cliente, ela é super saudável. E de repente subiu o TSH dela, assim, nunca teve hipotiroidismo, nada. Aí o TSH dela tá quase 5, se não me engano, e a homocisteína dela subiu. Tá um pouquinho alta, né? E assim, o que acontece? Ela me falou, a homocisteína dela tá quase 15. Só que assim, a maior parte dos exames dela tá bom. E o engraçado é que assim, o que baixa a homocisteína? Acima de 12 é bem alto. Bem alto, né? Isso aumenta risco cardiovascular. Aumenta risco cardiovascular. É um marcador importante para pensar nisso. Que quer dizer que suas células estão ali machucando seu endotélio, tá?
Estão machucando o endotélio. O endotélio não pode ser machucado, não. Ele tem que ficar ali bem protegido. Bem protegido. E ela, assim, porque o que acontece? Quando a gente tem... Eu vou procurar aqui, viu? Mas tem. Quando a pessoa, ela tem a homocisteína mais alta, normalmente representa que ela tem o ácido fólico, a B6 e a B12 mais baixos. Só que no caso dela, a B12 dela também tá boa. Acho que estava quase 900. Eu vou ver se eu acho a ferritina, porque aí pode, né? Outra coisa que aumenta a homocisteína é quem come muita carne vermelha. Né? Aumenta a ferritina, aumenta a homocisteína. Tem a ver com o estilo de vida, assim, a pessoa que às vezes está dormindo mal, está muito estressada ou não necessariamente? Dani, eu acredito que o estresse... É ruim pra tudo, né? Bagunça todos os nossos exames. Mas a homocisteína em si, ela é mais relacionada... Não. Homocisteína. Olha, a verdade é que o estresse, ele é muito ruim, inclusive para nossa tireoide. Às vezes sua tireoide está linda. Aí você passa por um estresse, aí meio que bagunça tudo. O e se bagunça a tireoide, desregula o seu organismo todo. Desregula, né? tudo. Por que a ashwagandha, a tirosina, alguns outros adaptógenos é tão bom para nossa tireoide? Tá tudo ligado, porque quando você modula o seu estresse, você modula a sua tireoide, você modula o seu corpo todo. Então, para você que está muito estressada, eu, por exemplo, fiquei preocupada recentemente, porque muito estresse. Aí eu falei, nossa, minha tireoide, coitada. Aí focando total, assim, nos adaptógenos, nos chás, né? Ah, ela fez, a né? B12 Mas tá olha aí, boa, a B12 dela tá 730, então não justificaria. Não. Por causa da B12, não. Mas é uma homocisteína de quase 15, não é boa. O ideal é realmente manter abaixo de 8. O PCR também, Lu, o que você diria, assim, de ideal? Eu não achei a ferritina dela estranha, né? PCR abaixo de 1. PCR abaixo de 1. Abaixo de 1. O meu último PCR deu 002, então tá bom. Tá. Agora tem a ultrassensível também, que tem que ver com a fração eu fiz que a deu. ultrassensível. Eu acho que o dela não é ultrassensível, mas mesmo não, assim abaixo de 1, 1 e né? 001 é a mesma coisa, entendeu? Porque muda o... muda o tipo um é de nanograma, o outro é miligrama, entendeu? Eu tenho que ver qual que é. Deixa eu ver desse aqui. Vou procurar aqui. É porque eu tô achando estranho, porque ferritina, não é possível que não pediram ferritina. E o alumínio, ó, 4,3. Alumínio, também. Porque assim, alumínio também, né? Alumínio é bom assim, eu diria até uns 2, assim, porque alumínio... Aí a gente usa o coentro para baixar isso. Ok, você encontrou aí? Aqui sim. Tá, boa. A ferritina desse aqui, 498. Tá, o outro marcador. Então, aí a pessoa fala, nossa, tá com muito ferro, meu ferro tá alto. Não necessariamente. Isso aqui tem mais a ver com inflamação, porque a ferritina, o nível, anota aí, gente, é de 50 a 150. Para homem e para mulher. 50 a 150. É difícil mulher ter esse tanto. Porque mulher menstrua. E a gente perde muito ferro. Perde muito ferro. Então, o ideal para a mulher é acima de 70. Para não deixar cair cabelo. Abaixo de 70, geralmente, em mulher, dá queda de cabelo. Alguém tá ali, ó. A minha médica não pediu ferritina, meu cabelo caindo, todos os exames, os outros normais. Normal ou ideal, né? Porque é isso que a gente tá falando. O normal pode não ser ideal. A ferritina, lá no... Qual que é o normal aqui? Aqui fala que nível de referência, meu Deus, é de 10 a 254 para feminina e de 22 a 280. Se você tivesse uma ferritina de 10, tá normal. Já tá careca. Só que a sua tireoide não funciona. Então, assim, eu fico muito de olho na minha ferritina, porque eu já tive esse problema de hipotireoidismo. E o ferro é essencial para o funcionamento da nossa tireoide. Mas também, assim, aquela mulher, geralmente mulher que tem mais esse problema, tá fadigada ali, assim, fatalmente, né? Muitas vezes vai estar ali com essa questão aí da ferritina baixa. Agora, às vezes você tá com a ferritina ok, acima de uns 70, e seu cabelo continua caindo. Tem muita coisa, assim, nutrientes, né? Tem outros nutrientes, falta de zinco, falta de biotina, estresse. Pós-Covid, né? Se tem a Covid longa, assim, pessoas que ficaram quase carecas aí após tem que suplementar COVID. Tudo. Falta tudo, porque depleta todos os nutrientes. A Covid, a ela consome muito.
do nosso corpo. Então a gente tem que dar muito mais do que o corpo normalmente você tem costume de consumir. Aí depois da Covid, então, aí que você tem que alimentar super bem, suplementar várias coisas aí que tem queda mesmo. Ô Lu, e deixa eu te perguntar, a ferritina você falou, então assim, teve até uma cliente que me mandou e falou, minha ferritina é muito alta. Eu falei, olha, isso indica uma provável inflamação. Aí ela falou assim, não, é genético, porque na minha casa todo mundo tem a ferritina muito alta. Mas o fato de ser genético não significa que não esteja todo mundo inflamado, né? Ou pode ser que estejam com a ferritina alta sem que indique uma inflamação? Eu acho que quando a pessoa tem a ferritina alta, pode ser sem indicar inflamação, ela tem que antioxidar demais. Porque imagina você sabe o que o ferro faz na gente? Nossa, pois é. Imagina uma ferrugem. Tá? Pega um ferro, todo mundo já viu um ferro enferrujado? Isso acontece dentro da gente, nossas células. Chama oxidação. Então, a gente tem que o quê? Antioxidar. É bastante vitamina C, é bastante... Shots, né? Chás demais. Isso tudo, porque tem que baixar. Porque o que o antioxidante faz? O radical livre, eles são elétrons que foram perdendo pares, né? Aí quando você ingere os antioxidantes, eles doam pares para que as coisas voltem ao normal. Porque o problema da célula, assim, você tem aí elas vão saindo do controle. O câncer, por exemplo, se a célula começa a ficar doidona, a se multiplicar de uma forma inadequada, né? Então... e a célula oxidada, ela fica disfuncional. Ela perde a função dela e fica aquele tanto de ferro dentro de você. Essas pessoas que têm a ferritina muito alta, Dani, às vezes tem que fazer sangria. Doação de sangue. E ajuda muito. Porque assim, muitas vezes essa ferritina alta, ela tá mascarada, a pessoa desinflama e a ferritina desaba. Desaba para um nível ok, porque a pessoa desinflamou. Então, muitas vezes a solução é desinflamar, mas para quem perguntou, o nível ideal de ferritina, a gente falou entre 70 e 150, a Lu falou 50 a 150? 50 porque é difícil para a mulher 50, ter assim. Né? É difícil. Eu tenho uma questão genética familiar. Todas as mulheres da minha família têm a ferritina baixa. Se eu fizer um teste genético, que eu ainda não fiz, quero fazer, eu tenho certeza que eu vou ter uma questão genética com polimorfismo da metabolização do ferro. Então dá queda, sabe? Aquela queda, alopecia cabelo, areata, que fica aqui bem em cima, assim, aquela transparência. Então, assim, eu tô sempre suplementando com ferro. De olho, né? E alimentação. Você vai comer bastante verde escuro, coloca vitamina C junto. Coloca uma frutinha. Pra absorver. Ou a própria cápsula. Um limãozinho, ou toma uma cápsula de vitamina C, se é bem baixa. Eu acho que a gente não pode deixar a ferritina nossa ficar baixa. Eu comecei a ter esse cuidado, sabe? Mesmo. Porque eu tenho comido mais feijões, assim, a minha digestão melhorou demais. Antigamente eu não podia comer uma colherzinha de feijão, que assim, eu sentia dor de quase chorar de gases, né? Hoje em dia eu como 3 vezes na semana, entre os verdes escuros, sempre coloco ou a cápsula de vitamina C, ou hoje eu até mostrei, eu comi um physalis, né, que é a frutinha super azedinha, rica em vitamina C, ou então até o shot de limão que você tomou vai ajudar na sua digestão, não vai ficar pesado, mas só resumindo, a homocisteína, a Lu disse até 7. Isso, abaixo de 7. Abaixo de 8. Ai, desculpa, abaixo de 8. O PCR até 1. Essas variações pequenas também não é tão assim preocupante, né? E a ferritina de 70 a 50, se você quisesse falar, Lu, só da relação, porque a ferritina é o estoque do ferro, né, para ser utilizado quando necessário. A relação dele com o ferro mesmo, assim, como que você poderia... Porque existe o ferro sérico, que é o ferro que fica circulante no nosso sangue, tá? Fora das células. A ferritina... É como se o ferro fosse o saldo na sua conta bancária e a ferritina fosse a sua aplicação que você tira de lá quando você precisa. Acabou seu dinheiro, assim, tipo isso? Pra gente fazer uma metáfora? Pode fazer essa comparação. A ferritina é o que fica dentro da célula e quando você precisa, você vai lá e tira, né? E tem a transferrina, que é a proteína que transporta a ferritina das células para os órgãos, onde eles vão ser utilizados, onde vai ser usado esse ferro. Certo. Tá? O ferro sérico, você tem uma referência ou depois a gente escreve assim pra nós? Ferro sérico, acho que eu tenho. Aqui tem. De 60 a 120.
No laboratório, miligramas, né? por decilitro. Não, o valor ideal. O valor ideal. Laboratório, então, não muda tanto, é até 175 para homens e 170 para mulheres. Então, uma ferritina de 70 e 150. Isso. E o ferro sérico de 60 a 120. E a transferrina é a que faz o transporte, né? Para fazer isso. Aí é uma chegar porcentagem. Até lá. Aí é mais a porcentagem, que é 20%. Não, é mais. Pelo menos 20%, assim, te fala assim, de mínimo, né? É porque não é a transferina. A ferrina chama saturação da transferina. É outro exame. Gente, pode. É porque tem muito papel aqui, mas eu vou anotar aqui, vou deixar uma interrogação. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui, quer ver? Deixa eu ver saturação. Uma pergunta. A gente que tem muita inflamação e muita baixa de vitaminas, mas tem refluxo, azia e problemas estomacais, como suplementar? Entendi, nós vamos falar sobre isso se der no finalzinho ali, só para não sair muito do foco. Sempre tempera a comida com limão, perfeito, pra gente melhorar esse ferro e a digestão, né? Ajuda a absorção. Evitar, quem quer aumentar também a ferritina, uma dica é não usar com derivados de leite. Pois é. Então, por exemplo, você come um soufflé de espinafre ou de brócolis, não sei, com queijo. É uma delícia, porém... Aí tem uma briga, sabe? Eles brigam pelo mesmo receptor e o cálcio quase sempre vence. Então, assim, evitar de comer derivados de leite com folhas verdes escuras, com fontes de ferro. O bife com queijo, bife com molho de gorgonzola, filé com gorgonzola, isso tem a briga do ferro. Sabe? Até mesmo quando é carne ou é mais quando são vegetais, assim, em geral, né? É mais com vegetais. O vegetal é pior. A carne ainda é um pouco diferente. Por exemplo, um estrogonofe de filé mignon com creme de leite. É diferente de você comer... São receptores diferentes. O receptor do ferro da carne que é o ferro, M, né? que é o ferro M, o ferro não M. Tá. Que é o ferro das verduras e legumes. Eu, por exemplo, não como carne. Como meu ferro vem dos vegetais... Aí você precisa ter essa preocupação. Nossa, total. Mas eu suplemento ferro da Nau todo dia. Eu tomo dois comprimidos, porque ele tem 18, né? Aí eu uso 36. Eu tô usando o da Performance, já tem 34, né? Dia sim, dia não. Também é uma dica boa. Uma dica boa, também né, é uma Lu? dica boa, tomar dia sim, dia não. Otimiza a absorção. Acho que eu não vou entrar em detalhes, que é meio complicado o metabolismo, mas a absorção do ferro, dia sim, dia não, se você suplementa, é legal, a absorção é melhor. O índice de saturação da transferrina é de 25 a 40. Boa. De 25, é percentual? É percentual. De 25 a 40%. Porque isso a gente está sabendo que está fazendo um bom transporte. Um bom transporte. Quer dizer que a sua transferrina, que é a proteína que transporta, ela tá andando no seu corpo bem cheinha. Legal. Se ela tiver com pouco ferro nela, por exemplo, 20, mais para baixo de 20, você tá com pouco ferro para ser transportado. Tem uma pessoa perguntando sobre a D3, a B12. Tá. A gente queria falar sobre os marcadores da nossa tireoide, né? Que são os principais. A gente fez uma live só sobre isso, mas é bom a gente dar uma pincelada sobre tireoide, né, Lu? E sobre as principais vitaminas, tipo referência de D3, de B12. Acho que a gente pode falar do zinco e do selênio, né? Que são importantes, a vitamina A. O próprio ferro. Pois é. Né? O ferro a gente já falou, mas interessante. Selênio tá aqui. Porque zinco, principalmente para quem tem questões na tireoide. Se você tem um hipotiroidismo, a sua tireoide, a tireoide de todo mundo, ela necessita destes micronutrientes, inclusive de vitamina A, para fazer uma eficiente conversão do T4, que é o hormônio que é liberado, mas que o corpo não utiliza, né? Então, assim, do pescoço para baixo, o nosso corpo não usa T4, ele usa T3. Ele é convertido nos órgãos, né? Ele Quem é convertido usa no fígado, nos rins, no ovário, na hipófise, no próprio tecido adiposo. Porque quem usa o T4 é só o cérebro, então ele tem os seus próprios receptores, mas o T3, ele é um hormônio que ele tem uma meia-vida menor, então a gente precisa produzi-lo com mais frequência durante o dia. Então a pessoa que tem hipotiroidismo, é o clássico, ela vai no médico, ele olha para os exames ali, passa um T4, a pessoa não tem os outros nutrientes para fazer a conversão disso para T3, e continua sentindo os mesmos sintomas, não melhora de fato, e só vai aumentando aquela dose do remédio, mas sem ver resultados aí satisfatórios.
Então, de repente, a gente fala de tireoide agora, né? Acho que a gente fecha com a tireoide, que é um órgão tão importante, né? A gente fala da tireoide depois dos exames de vitaminas, Tá. Que ainda fica faltando. Acho que dá tempo. Ó, tireoide, gente, TSH, o anti-TPO, T3 e T4 são os principais, né? E tireoglobulina, que é para saber se você tem alguma Hashimoto, né? Que não é o anti-TPO? Anti-TPO, anti-TG... Acho que esse que é o principal. Porque assim, o que diferencia uma pessoa que tem hipotireoidismo para uma pessoa que tem a tireoidite de Hashimoto? É a pessoa que tem o anti-TPO elevado, né? elevado, que são os anticorpos, os anticorpos, né? Que destroem a tireoide. Isso que ela se autodestrói. O que é a autoimune, né? O corpo ele começa a se atacar. Ele entende que aquilo ali é... Por alguma estimulação excessiva, pode ser excesso de uma alimentação alergênica, o próprio estresse, o frio, várias coisas que prejudicam a tireoide. O frio extremo... O frio extremo, olha só. Frio extremo prejudica. Interessante. Tipo, a pessoa não se protegeu e ficou muito tempo assim exposta? Isso é uma situação que prejudica Talvez a tireoide. até tenha uma relação, assim, pessoas que moram em países mais gélidos, né, tenham mais incidência. Mas assim, o que eu também, assim, eu sei que se você tem o hipotireoidismo de Hashimoto, o glúten realmente algo muito ruim, porque é uma molécula muito grande e complexa. Se você não quer tirar, pelo menos diminuir é importante. Se eu tivesse Hashimoto, eu excluiria totalmente. É gostoso, eu sinto falta da minha saúde, vale mais. Tem pessoas que conseguem baixar os anticorpos, sim. Não, baixa total. bem. Você começa a ficar em remissão, porque você melhorou a sua alimentação, você deu para o seu corpo os nutrientes para a tireoide funcionar de forma adequada, né? E os anticorpos vão parar de te atacar. Vão parar de te atacar. Esse anti-TPO, que são os anticorpos, qual que é o limite ideal para ele? Pra gente falar assim, olha, não tem problema. 7 a 14 microgramas. Tá bem baixinho. Se assim, tô com 30. Você já tem que ficar ligado. Porque complexo. Então, anti-TPO é isso. O TSH... a gente falou na última live que é entre 1 e 2,5. O ideal. Se tiver abaixo de 1, e o geralmente índice de laboratório é até 5. Nossa, é 0,3 a 5, assim, é absurdo, né? Tá vendo por que a gente não pode olhar só os níveis de laboratório? A gente tem que ter esse valor ideal pra gente viver melhor. Tem que respeitar esse valor, até 2,5. Se tiver abaixo de 1, pode significar que a dose do T4 é muito alta. E assim, é complicado quando a gente começa a relacionar, porque se esse TSH estiver muito baixo também, principalmente a mulher ali no climatério, você pode começar a ter muitos outros problemas, assim, aumentar risco cardiovascular, por exemplo. Então, e o hiper também, né? E o hiper também. Então, assim, tem que ficar... É uma linha muito tênue. E essa cliente, o dela, assim, sempre foi normal e de repente subiu. Então, foi dela tá... Quanto? Pois tá 4 e pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aqui nesse ninho de gato que eu fiz. Deixa eu separar aqui o B12 que a gente vai falar. Eu passei errado. O anti-TPO é abaixo de 60. Tá. Esse aí que eu te falei é da tireoglobulina. Então tá, pessoal. A tireoglobulina, explica pra gente o que é tireoglobulina. É também são 2 exames que a gente tem que olhar pra ver se os seus anticorpos estão... É pra olhar Hashimoto. Não só... O mais assertivo é o anti-TPO. Boa. O outro é a tireoglobulina, tá? São exames complementares. Então o anti-TPO, eu falei, então até 30 não tá bom. Então não tem isso, não é? Até 60. 60, abaixo de 60. Até 60. Mas até tem 60 gente que tem 1.000 e pouco. Nossa. Aí o Hashimoto tá cantando solto. Nossa, tá cantando solto. Aquela pessoa que tá T4. super atacada. Você achou dela? Aqui, ó. Esse que eu tô, o T3, deu 3,47. Achei também, ó. T4. Cortisol. A gente tem que falar de cortisol. Meu Deus. Nós vamos ficar aqui até meia-noite, tá bom? Aqui, 4,60 o TSH dela, subiu demais.
Subiu. Nossa, esse aqui tá falando que a referência é entre 0,48 e 5,6, assim, acho que é absurdo. 4,6. Agora, agora, olha só. Vamos só correlacionar esse TSH de 1 a 2,5 com o T3 e o T4. Só pra gente ver se o T3 e o T4 dela tá... Quer que eu segure? Ó, segura aí. Ó, o T4 livre dela tá 1,25. Ele é de 0,9 a 1,3, uma média. Quanto mais alto ali, boa. Melhor, né? Assim, mais T4 ela tá produzindo. Porque essa cliente, ela não toma medicamento pra tireoide, não. Então, é uma produção do próprio organismo dela. E o T3? E o T3, não achei. Será que não pediram? Porque também tem médico que não pede, só pede o básico, Não está achando. Tem o tireoglobulina. Tá bem no limite, tá vendo? Não, peraí, tireoglobulina dela tá muito alta. Tireoglobulina é de 7 a 14? A 14. Tá 58. Tá 58. Então, assim, a gente ela tem... pode estar com uma questão autoimune aí. Né? Ela vai ter que olhar. Seria bom ela fazer ela tem o eu falei pra ela repetir os exames também, porque como nunca teve... Eu, por exemplo, vai pra você ver, eu fiz o meu exame... E a minha bilirrubina, as minhas bilirrubinas, o exame deu super alterado, assim. Mas se tivesse aquilo, eu estaria com uma falência hepática, assim, sabe? É pra eu estar com o meu olho amarelo. Então, assim, deu errado. Bilirrubina é um marcador de fígado, tá? Pra quem nem sabe. Aí, assim, esse eu tenho certeza. Aí, sábado, eu vou repetir meus exames, porque aí eu fiz lá no São Marcos, eu não gostei. Eu fazia em outro laboratório, aí dessa vez eu fiz lá, assim, eu nunca mais faço lá, que eu não gostei, achei que tudo ficou meio estranho, assim. Eu acho que quando o exame sai muito do seu padrão, é legal repetir. Pode ser erro de laboratório também. Aí depois que repetir, se mantiver, aí toma as devidas, né? Sim, mas a tireoglobulina é entre 7 e 14 mesmo, 7, né? 14, o dela tá bem alto. 58. Eu vou ver se eu acho. O anti-TPO eu vou procurar aqui. É porque eu fiz uma bagunça, mas o T3 livre dela, T3 livre a gente não interessa muito. O T3 dela tá baixinho. Não tá convertendo, tá vendo? T3 total, eu só tenho livre. O T4 dela tá 1,25, que é o que a gente mostrou. Era pro T3 dela, porque assim, o T4 ele tem que ser convertido em T3. O T3 dela tinha que ter lá nos 3,5. Então, 3, essa pessoa, 8, ela não tá convertendo T4 em T3 e ela tá com indício de uma possível autoimune. Não significa que o médico vai precisar analisar, mas isso aqui é um norte que a gente pode ser baixa de nutrientes, que estão prejudicando essa conversão, mas tem que analisar o todo aí dela. Sim, né? Eu vou ver se eu acho o anti-TPO dela aqui enquanto você comenta. Mas assim, quais são a referência, assim, pra T3 e T4 pra quem tá ouvindo ali? O T3, de 3 a 3,4. Mas sempre fazendo essa relação, assim, 3, de conversão, 3,5, né? Sim. E o T4, eu tô falando do livre, tá? 3 livre, T4 livre. É de 0,9 a 1,3. Ele tem que ser tipo 3 vezes maior que o outro. O T3 tem que ser por volta de 3 vezes maior que o T4. Isso não sei. Anticorpos tireoglobulina. Está bem baixinho. 3,1. Então tá bem curioso. Pode ser erro do exame, do laboratório. Tem isso também. Porque quando assim, o sai muito do anti-TPO tá padrão, muito baixinho dela, tá normal, mas aí o TSH tá estranho, a tireoglobulina tá estranho. O que eu faria? Não, anti-TPO é esse aqui. 214. Não, esse aqui é outro. Esse é abaixo de 60. E tá 214, então não. Realmente ela tá com uma questão de Hashimoto, que pode ser uma Hashimoto. Com esse valor aqui, ela vai ter que regular, provavelmente o glúten, controlar com a alimentação aí mesmo. Eu acho que esse aqui é a tireoglobulina mesmo, que a dela, você falou que é entre 3 e 7 e 14. Mas o anti-TPO tá ruim. Tá 3,1, tá abaixo. Tá abaixo do valor de referência também. Então demonstra uma tireoide que possivelmente, tá sofrendo, tá em sofrimento. Talvez ela esteja mais cansada, mais sem energia, com muito sono, com muito frio, né? E a Hashimoto, se você controla, você consegue preservar a tireoide, porque você viu que
Porque tá muito tá alto, né? Tá bem, 214 é muito altinho, né? Assim, mas não é pra alarme não, gente, assim, nós estamos falando assim, investigue e corra atrás, porque... Já vi pausado. Caiu a internet, mas voltou. Então, acho que assim, ó, então TSH, anti-TPO, a gente falou até 60. O T3, é assim, vamos pensar, o T3, vamos pensar assim, ó, o T4, o ideal é que esteja entre 0,9 e 1,3. Livre. Aí o T3, é bom ele estar de 2 a 3 vezes mais do que isso, para mostrar que está convertendo. Então, se o meu tá 1,3 e o 3 a 3,4, mas o meu 3,5. Assim, eu tô com 1,3 no T4 e o meu T3 tá 3,5, maravilha, eu estou fazendo a conversão. Isso. Assim, é a melhor forma de você saber se você está convertendo ou não, porque como a gente mostrou no caso dessa cliente, ela não está. E aí os outros marcadores indicam que realmente há uma disfunção na tireoide dela, né? Isso. Aí agora, vamos falar só sobre o cortisol e aí a gente fala desses aqui, pode ser? Pode. Cortisol. Aqui, o meu tem cortisol. O seu tem? O meu tem. Cortisol? Deixa eu ver, o dela tá 30. Tem, mas ele fez no horário todo errado. Aí não saiu, eu nem trouxe. O horário da coleta 7h20, 30. 30. Você tem que subir a escada. Fecha aqui, aqui em cima. Tá. O cortisol. Cortisol é bom até 8 horas da manhã, né? O cortisol, o ideal no máximo 1 hora depois que você acorda. Porque depois ele vai começar a baixar e ele não vai retratar a realidade. O ideal de 10 a 20. O dela tá 30. Tá alta, então. Essa pessoa pode estar sofrendo um estresse, né? Por volta de 15 eu acho um valor bom. Cortisol de 10 a 20, idealmente. Agora, sabe aquela pessoa que já acorda no pique? E aí pula geralmente ela já pula da cama, já começa a fazer tudo. Geralmente essa pessoa tem um cortisol um pouco acima. Não pode ser tão acima igual o dela, que isso aqui pode ser um sinal de estresse forte aí pra pessoa. Ainda mais se tiver passado mais do que 1 hora, porque já era pra ter caído e continuou alta. Então provavelmente tá alta mesmo. Aí ela tem que regular com controle de estresse. Tem alguns nootrópicos, né, Dani? Tem algumas que ajudam muito, a ashwagandha, a rhodiola, o próprio chá de melissa nos Talvez horários do dia. Talvez ela esteja dormindo mal, né? E aí você dorme mal, você já acorda no outro dia sem descansar. Sim, isso. O sono é importantíssimo pro colesterol, pro controle de colesterol. Atividade física de manhã ajuda a baixar. Tem muitas coisas. Mas tá alto, 30 é alto. Ela disse que o exame dela de tireoglobulina deu 1,3, o que pode ser. Depende, porque a gente tem que correlacionar com os outros exames, né? Mas o que a gente falou que o ideal é estar entre 7 a 14 mesmo. Então o cortisol é isso. O cortisol ele é importante, né? Mas assim, o ideal é que você acorde com o cortisol um pouco mais alto. Por quê? Pra se levantar da cama, e ter ânimo, ter pique. Porque às vezes... O cortisol é o hormônio da alegria, pra te fazer querer movimentar. Né? Então, se você acorda com ele baixíssimo também, aí você não vai conseguir ter energia para a vida. É importante estar dentro desses valores que a gente falou. Ferritina 20 é o que a gente falou mais para trás. Tá muito baixa, assim. O ideal é estar acima de 50, 70, porque 20 você tá com uma reserva pequena. Outro dia uma cliente me mandou, dela tava 2, Lu. 2? Assim, tipo assim, tava quase respirando pela parede, tô brincando, mas assim, muito baixo. Geralmente, quando tá baixo assim, só na veia, né? É endovenoso, aí tem que pedir pro médico. Nossa, e assim... Só médico mesmo. Vai em qualquer médico, assim, correndo e... Mas 20 tá baixo também, perigoso, tem que subir. Uma anemia, tem um choque séptico, total. Não pode deixar tão baixo, não. É aquilo que eu falei, as pessoas estão muito acostumadas com o normal, a viver mais ou menos assim. Uma pessoa que tá com a ferritina 2, ela deve estar com a saúde toda complicada e vai se arrastando, mas por que não resolve isso, né? Não posso comprar nenhum suplemento, come um fígado. Eu fico com receio de falar fígado, porque hoje em dia o fígado tá tão intoxicado, né, também. Mas assim, vai ter que fazer alguma coisa pra... Fontes de ferro. Foca em alimentos com fonte de ferro, com bastante vitamina C junto para ajudar na absorção. Mas acho que uma pessoa que tá com a ferritina de 2 não adianta só isso, não. Não sobe. Ela precisa correndo tomar isso na veia. Assim, você vai sentir a vida voltando para você, né? O que me leva para o próximo gancho, que é a vitamina D3.
Geralmente, a pessoa que está com uma D3 baixa, né, Lu? É uma pessoa que está com a imunidade fraca, então qualquer ventinho ela fica resfriada. Ela tem um problema na tireoide também, porque a nossa tireoide precisa de bons níveis de vitamina D. Para funcionar bem. Exato. Mas a vitamina D também, ela é o hormônio da vida. Tanto que assim, sabe aquele dia ensolarado, você acorda igual hoje eu abri as janelas, falei, nossa, que dia lindo. Na hora eu fiquei feliz, assim, porque aquilo traz uma coisa boa. E quando a pessoa ela tem bons níveis de vitamina D, a tendência é que ela tenha mais alegria de viver também, né? E hoje em dia, assim, 90% das pessoas têm baixa de vitamina D no sangue. Inclusive no Brasil, por incrível que pareça, que nosso país é muito ensolarado, né? Porque é a vitamina do sol. Quem ajuda a conversão da vitamina D no nosso corpo é o sol. O sol. Mas hoje as pessoas têm mais problema com falta de sol do que com o sol mesmo. Porque foi criado um medo tão grande do sol, né? Por causa de pele, doença de pele, câncer. Realmente, ele tem que ser tomado, mas com moderação. Mas hoje as pessoas não tomam sol. Então, a maioria das pessoas estão suplementando mesmo. Até crianças, né? Com nível baixinho de vitamina D. É porque é tudo dentro de casa, não tem mais brincar na rua, né? Igual antigamente. Aí, realmente está tendo muito problema com baixa de vitamina D. Sempre muito vestido? Então, assim, vitamina D, é importante a gente pensar nela junto, né, ali da K2 e do magnésio por conta da melhor síntese. Metabolismo ósseo também. Porque, assim, a vitamina D, ela é burra. É igual o cálcio, tá? Cuidado, pelo amor de Deus, com a ingestão de cálcio. Porque você tomar a vitamina D3 e cálcio, eles não têm GPS, eles não sabem que tem que ir pro osso ou pra onde que ele tem que ir. Então, corre-se o risco de... Tem gente que, assim, toma 20 mil IS de vitamina D por dia, se automedica, só aquilo, aí corre-se o risco de ir lá para as artérias, né, para os tecidos moles e fazer uma calcificação. Então, assim, ontem até veio aqui a doutora Jordana, endocrinologista, muito boa, e aí eu mostrei para ela, doutora, tem aqui um ferro, um cálcio junto com outros, não sei, Dani, não passo cálcio nunca. Quase nunca eu passo cálcio. Eu passo a D3, a K2 e o magnésio. É porque as três dão conta do cálcio. O cálcio é um nutriente que a gente tem em excesso no organismo, geralmente. Então, se você toma... Se tem a vitamina D em dose boa, a K2 e o magnésio, eles dão conta de colocar a vitamina D onde ela tem que... O cálcio onde ele tem que ser colocado, que são nos tecidos duros, que é os ossos, os dentes, né? Mas o médico tradicional, ele passa, acho que é uns calcitran da vida, que é cálcio, não for... Passa só cálcio. Só cálcio, e muitas vezes não é um citrato, né? É um cálcio péssimo, assim, que o corpo absorve mal demais. E, assim, é um risco muito grande para a pessoa, né? Então, se vai usar cálcio, que pelo menos ele esteja junto com esses outros nutrientes... E a vitamina D, ideal, assim, pelo menos 50, né? Eu, Daniela, eu gosto da minha acima de 80. Isso pode ser um pouco individual. Quem tem doença autoimune é importante ter ela mais alta. Quem tem muito baixa de imunidade, dependendo da pessoa, é bom você ter nível mais alto. Mas uma média, assim, populacional, acho que acima de 50. Acima de 50, né? É uma... De 40 a 60. É uma média boa, assim, que se você tiver na faixa de 50, você pode ficar tranquilo, assim, uma média. Eu tava vendo uma live da doutora Janaína Cooney com um médico da equipe dela que trata... Como que chama o profissional que cuida da parte renal? Me fugiu o nome agora. Ele é um nefrologista. E ele falou que ele atende muitos pacientes, assim, com autoimune, esclerose múltipla. E assim, eu fiquei muito surpresa, porque ele disse que ele tem pacientes que os níveis estão entre 300 e 500 para essas pessoas. Né? E ele falou assim, eu nunca atendi um paciente com nível de 300, 500 que tivesse falência renal ou qualquer problema renal por causa disso. Porque faz a ingestão junto com K2 e junto com o magnésio, mas que são pessoas assim que não andavam mais e voltaram a andar e que jamais deixariam de fazer isso. Então, eu, Daniela, assim, eu não... Tem um acompanhamento, Não, né? isso aí é só acompanhamento, pelo amor de Deus. Eu tenho uma médica também, a doutora Kátia, que fala, meu nível é acima de 100. Então, você vai encontrar várias linhas. Eu, Daniela, gosto, sim, da minha perto de 100. É o que me possibilita, assim, ter muita energia,
E tem uma imunidade que assim, nossa, pode chegar, às vezes chegar alguém na minha cara, eu não tô nem aí, eu não pego nada, assim, pode ser que vou pegar. É incrível, você com a vitamina D alta, como que você fica forte, você passa, parece que tem um escudo protetor dos vírus ali te protegendo. Tem dia que eu acordo 6 da manhã, aí tem dia que dá 11h30 da noite, eu ainda não acabei, eu preciso terminar uma coisa assim de um videozinho, terminar a legenda, porque eu não gosto de postar qualquer coisa, assim, tem toda uma legenda, tem todo um cuidado ali. Uma preparação. Aí quando eu deito, eu falo, nossa, eu ainda poderia trabalhar mais um pouquinho, mas agora eu preciso desligar aqui, aí eu vou lá e tomo melatonina. Nossa, total. O sono... Mas eu não consigo dormir mais do que 6 horas por noite. É por causa da fase também, da época de trabalho. Eu não sei, eu sinto que se eu dormir mais de 6 eu fico cansada também. Mas assim, final de semana, porque final de semana eu não coloco o despertador e dá 6 horas e pouco eu acordo e acordo bem. Então assim, tem que dormir 8 horas, eu acho que depende, mas pelo menos 6 horas, né, tem que ser. Eu gosto de 7. Ô Lu, e a B12, assim, 90% das pessoas têm baixa de B12 e eu chutaria que pelo menos uns 80% tem baixa de B12. Desculpa, eu falei D3, não. 90% das pessoas têm baixa de D3. D3. E muitas pessoas B12 têm... também tá pro mesmo caminho. E olha, pessoas que comem carne, porque não adianta só comer carne. Hoje em dia você encontra vegetariano com níveis melhores, porque às vezes tem uma uma digestão melhor, porque come mais legumes, folhas e etc. E a B12 depende de vários fatores. Depende da acidez estomacal, depende da mastigação, depende da presença do fator intrínseco no estômago, que tem gente que pela acidez não consegue ter. Tem gente que, por exemplo, que tirou uma parte do intestino onde é feita a absorção da B12. Então, por isso que ela é tão complexa. Não é só tomar, não é só comer a carne que você vai ter uma dose, um nível bom de B12 no corpo. E B12 é tão importante para a parte cognitiva. A cabeça da gente muda quando a gente está com os níveis ideais. Você vai ver a pessoa com Alzheimer, Parkinson, você vai ver tá tudo com B6 baixo, B12 baixa, né? Teve uma cliente que falou, tô aqui no chazinho, vocês querem? Eu tomei um whey protein antes de começar a live, mas, nossa, manda pra cá que eu quero. A gente não nega chazinho, não. Eu chego em casa todo dia, eu tenho que ter um chazinho ali, porque, nossa, tem que ter. Nesse calor eu tomo ele menos quente, mas eu tomo ainda. Nossa, eu não deixo de tomar o chazinho. Você faz ele e coloca gelo, o importante é tomar. E apesar que eu gosto de tomar também mais pra morno e tal. Eu também gosto mais morninho. B12 ideal é acima de 700, né? Ou 600? 600 a 900, que eu gosto desse valor. 600 a 900. A minha, olha pra você ver, eu tava ingerindo uma B12 mais alta a dose dela, só que era cápsula, né? E a cápsula tem várias questões ali de digestão. Aí eu mudei para B12 líquida da Iosen. Maravilhosa. A minha tava 590, tava quase em 600, né? Aí eu vou fazer tem gente exame... que considera 500 já bom, Dani. Depende muito do profissional. 500 também não é ruim. Não. A minha meta é acima de 700. Eu quero chegar em 700. 700 é perfeito. Era acima de 700. Aí eu tô super curiosa, porque sábado eu vou fazer meu exame e se não tiver subido eu vou processar a Iosen. Eu tô brincando, porque eu tenho certeza que Dani, subiu, porque minha cognição tá bem boa. A B12, ela também pode ser muito individual. Eu sei que tem uma exigência maior na sua parte cognitiva. Né? Você demanda muito do seu cérebro. Essas pessoas que demandam muito da atividade cerebral, ela tem que ter uma B12 mais alta. A pessoa que já tá numa nice, já tá lá curtindo, querendo viajar e tal, e não tem essa demanda tão grande, no nível de 500 tá ótimo. Porque entendeu? O que acontece? Eu chego aqui na loja, assim, tem 6, 7 pessoas me chamando o tempo todo. E tem meu marido. E eu também, mandando. Você já é incluída. Aí o meu marido me liga, meu marido falei assim, compra ali tal coisa. Ele me liga. É pra comprar o que mesmo? É pra dividir no cartão? Eu falei, gente, é só resolve. Aí não quero saber não, mas assim, o tempo todo me chamando. E aí, fora as minhas outras demandas, e assim, eu tenho várias coisas pra estudar. Né? Então, assim, tem meia hora no carro, meia hora de uma aula ouvindo. Então, realmente, a minha demanda cognitiva é altíssima, mas aí eu tenho todo um cuidado. Por isso que você precisa da B12 mais alta. Então, assim, quem tá estudando muito, que tá fazendo uma atividade mesmo cerebral alta, pode subir essa B12 uns 800, 700, igual a Dani quer, que vai se dar muito bem.
O zinco, pessoal, o ideal dele é entre 90 e 120, né, Lu? 90 a gente 120, falou da última isso, vez. 90 e 120. Aí, às vezes você tá suplementando o zinco, tá lá 150, de repente você dá uma pausa, daqui a pouco você volta de novo, né? Isso. Mas eu suplemento o zinco direto porque o meu zinco, mesmo suplementando direto, ele é difícil de subir. Então, mas eu tô sempre acompanhando, assim, né? O zinco é porque a demanda do corpo é muito grande. Então grande. A gente consome muito zinco. Pra tudo, pra sistema imune, pra pele. Às vezes você faz botox, pra manter mais o seu botox, o zinco é essencial. Ajuda, viu, gente? As mulheres que estão aí, começa a tomar o zinco antes de fazer o botox, vocês vão colher benefícios. Fora, ele é precursor de colágeno. Então a pele da gente agradece muito, sim. Olha, essa questão, se a B12 estiver acima de 1000, vamos pensar em linhas de pensamento, porque tem pessoas, doutoras, que vão falar assim que até uns 1.200 é bom, tá? E com suplementação? A B12. Se for sem suplementação, eu acho que vale a pena refazer esse exame. Agora, se for com porque suplementação... é muito difícil sem suplementação chegar em 1.200. Aí por isso que às vezes é bom conferir, ir no médico fazer outros exames. Repetir o exame, pra ver se é isso mesmo. E se for sem suplemento, se for com suplementação, eu aconselho parar a suplementação por um período, eu aconselho. Ou então ficar com a dose de manutenção. Porque, por exemplo, se pega um complexo B da True Source, ele tem só 10 microgramas. Uma então, gota também. Ou pode uma ser gotinha. uma gotinha da Iosen, né? Porque aí é pra também. manutenção. Se você e já aí tá não com aquele deixa nível. baixar, mas também não fica subindo. Não deixa subir muito mais, que não precisa. E o selênio também é 90 a 150? 90 a 120 também. Acho que o selênio é 150. Né? É 150, O selênio é aquilo, é importante se acompanhar, porque o selênio é extremamente importante para a nossa função antioxidante, tanto que o NAC da NAU, ele vem com molibdênio e selênio, porque o selênio ajuda muito nessa questão de precursão da glutationa, né? Antioxidante maravilhoso, excelente. Para imunidade, para intestino. Para tireoide, nem se fala, que a gente já falou, né? E ele também tem que ser cuidado. Só que não pode subir. Não pode ser muito acima desse valor que a gente falou, que tem uma doença que chama selenose. Então, por isso que eu acho interessante, antes da pessoa suplementar assim, da cabeça dela. Voltou. O selênio, assim, tá chegando em 150, ele dá uma pausa, depois volta, ou faz aquela dose menorzinha só de manutenção. Meu selênio nunca chega no nível ideal, assim. Pois é, mesmo você suplementa? Eu tenho, agora ultimamente eu não estou suplementando, mas eles falam, vamos comer castanha do Pará todo dia, 2 castanhas é a dose ideal de selênio que você precisa, mas a minha não chega. É porque ela vai levar o selênio agora. Mas olha, deixa eu só falar de... Não, mas porque a última vez ele deu um nível ótimo, então eu dei uma pausa. Mas eu tô sempre indo e voltando. Sim. Atualmente não. A D3, formato ideal é o colecalciferol, que é a D3, porque às vezes você vai achar um suplemento que tem D2. Não é interessante, que o corpo tem que converter em D3 mais e tal. Fisiológico. Isso que eu tô falando aqui é o que eu ensino no clube de suplementação. Então tem os e-books, onde eu falo, olha, não é bom pegar a D2 e sim a D3, então quem já tá lá no clube, não deixe de ler todos os e-books, né? Porque lá eu falo, a B12 também eu falo que o formato ideal é a metilcobalamina, porque é essa B12 metilada. O zinco, pronto, né? O zinco sempre quelado, é a melhor forma de absorção. O selênio, o melhor tipo de selênio é a selênio-metionina, tanto que o Danal que eu tô tomando é o selênio-metionina, que é um formato excelente. O curso, que é um clube, né, um programa, é só entrar no link do Instagram para ver ali as informações e tal. E a vitamina A, Lu, qual que é o limite? Assim, porque a vitamina A também tem que ficar ligado, porque ela pode ser tóxica, né? 0,4 a 0,7. O limite dela é pequenininho. Só que tem muita gente que tem deficiência de vitamina. Acho que eu vou só tirar aqui minha Wi-Fi. Tá aqui, né? Coloquei aqui no 3G que é melhor. A vitamina A, eu tava vendo um estudo que muitas crianças têm deficiência, por isso que muitas acabam tendo que usar óculos, porque a vitamina A é essencial para nossa visão, né? Então, é o famoso retinol. Olha só, a gente falou um monte de coisa aqui, e o que acontece? Quando você faz uma compra conosco na Puri, se você pedir, né, porque às vezes a gente não sabe que você precisa, você fala, olha, eu queria umas instruções de qual que é o melhor horário para usar,
Ou então, olha, eu quero um magnésio para isso ou aquilo, a gente também dá as dicas, as informações, mas às vezes você tem aí 30 páginas de exame e prefere que uma pessoa analise para você, e a Lu, ela é nutricionista. A Lucianara, ela atua no nosso comercial, uma venda consultiva, né? Então, uma venda onde ela faz uma consultoria e tudo mais, mas para quem prefere que ela faça a análise de todos os exames e faça uma suplementação personalizada, então assim, olha, a sua D3 está tanto, então eu sugiro tantos UIs de vitamina D. A Lu, ela fornece essa consultoria, é um serviço à parte, né? Não tem a ver com a Pure. Porque é bem individual, por exemplo, eu tenho gente que fala, nossa, eu tomo vitamina D há tanto tempo, minha vitamina D não sobe. Eu tomo muito, eu tomo 10.000 UI por semana. Não sobe, nem vai subir, você tá jogando dinheiro fora. Teve uma cliente que veio, assim, a médica passou pra ela 1.000 UIs por dia. Não gente, sobe. A minha cachorrinha Shih Tzu toma 2.000 UI por dia, tá? Não sobe. Tem a dose ideal pra cada pessoa pra subir. Existe um cálculo que a gente faz, sabe? Uma fórmula matemática. Exato. Nutrição também é matemática. Então, você precisa dessa orientação. Senão acaba você comprando e jogando dinheiro fora. Porque muita gente, assim, já tem um médico, já tem um nutricionista, mas quer fazer uns ajustes finos. Sim. Então vê a live, pega uma vitamina D Restaure, por exemplo, que é maravilhosa, é líquida. Né? Hoje em dia, assim, muito... Você sabe que a Restaure, eu fiz um vídeo e tal, e o CEO, né, o dono da Central Nutrition entrou em contato comigo e falou, adorei seu vídeo. Nós lançamos uma nova vitamina, tô te mandando para você experimentar. Maravilhosa também. Que é muito legal, mas eu vou conhecer primeiro, vou ver se é aquilo tudo que parece, mas a Central Nutrition é muito boa. Muito bom. Porque é tudo muito respaldado por médicos. O próprio Dr. Gabriel de Carvalho, né, que a Lu adora também. Meu professor. Porque assim, é muito diferente de uma empresa de suplementos que inventa de fazer um suplemento, não sabe nem o que está fazendo, com uma empresa muito embasado. Que contrata profissionais e com base na ciência, eles vão ali, sabe? Aí quem tiver interesse na consultoria, a Lu, é só chamar a Lu, eu vou deixar nos stories, eu vou deixar um link do WhatsApp dela, e você fala, eu queria... porque aí ela faz toda a interpretação de todos os marcadores. Porque isso demanda mais tempo, né? Eu não vou te dar a resposta na hora. Você vai fazer uma consulta, vai analisar mesmo. E vai te dar uma suplementação. A Andréia tá perguntando se você analisa exames de criança também. Também. Normal, assim, vai mudar a referência, assim, né? Então, mas assim, é super acessível o trabalho da Lu, assim, pra agregar. É pra agregar, mas não a gente tá vendo uma demanda muito grande, muita dificuldade. Os clientes que ligam e tem essa dificuldade, como não é um atendimento assim que dá para fazer na hora, que demanda mais tempo, então a gente é uma consultoria mesmo. É só marcar. E muitas vezes não significa que ela vai indicar suplementos da nossa loja, ela pode indicar manipulados. Assim, isso não tem a ver. Eu posso indicar mudança de estilo de vida, eu vou indicar horários. Eu vou indicar uma melhora para sua vida de acordo com as deficiências que eu estiver vendo, sabe? Porque assim, a live aqui nunca foi, né, para vender suplementos, é realmente para falar desses marcadores e assim, Dani, então eu quero entender mais conhecimento, né? Sobre doses, horários de usar. Tô sempre ensinando aqui no dia a dia, mas tem o clube, R$97 apenas, e você tem tudo para você. Agora eu quero uma consultoria mesmo, dar um passo adiante. Né? Aí entra o trabalho da Lu, porque hoje a gente já faz um trabalho de consultoria. Então, todo dia a gente, o cliente, como que eu uso? Eu comprei 10 suplementos, a gente manda, porque é muito importante você usar nos melhores horários, porque imagina, tem alguém aí que come uma vez por dia e não come mais? Então, assim, dá meio-dia, você vai lá e come 3 pratos de comida, ingere tudo e não come mais ao longo do dia? Não, por quê? Porque a gente fraciona as refeições, porque o corpo não consegue digerir muita proteína de uma vez. E absorver, né? E absorver, né? Sintetizar. É complexo pra caramba. A mesma coisa é com suplementos. Pra que eu vou pegar uma mão cheia de suplementos e tomar todas as cápsulas, sendo que eu posso fracionar de manhã, meio da manhã, na hora do almoço? Agora a pessoa fala, dá muito trabalho. Pelo amor de Deus, você tá aí gastando com bons suplementos. Você tem que, no mínimo, fazer isso para você ter um melhor resultado. Porque quando eu tava
super fadigada e tal, eu já tomava um monte de suplemento, não tava resolvendo. Hoje em dia, eu sei o que eu tô fazendo, aí faz sentido ou não, sabe? Isso. Eu acho que a gente conseguiu. Sentido. Eu acho que a gente conseguiu, Lu, responder a maioria das dúvidas. Já ficou enorme, né? Deixa eu ver. Já, 8 horas. Você, Daisa, não, ela não consegue, porque como ela é nutri... eu posso fazer orientações, aí você pede pro seu médico. Você tem plano de saúde, você pega, assim, o primeiro médico que tiver agenda. Não precisa ser o melhor médico, assim. E ele pode... Você vai falar, ai, doutor, isso aqui, o senhor me passa esses exames aqui? É só isso, né? Aí, com base nisso, fica mais fácil de você interpretar. B12, qual o valor para mulher? Para seres humanos, assim, a gente falou assim, acima de uns 500 até 1.000. A Lu falou assim, 600 e 900. 600 a 900. Eu diria 600 a 900, talvez 1.000, né? Mas não é para mulher, não, para seres humanos mesmo, assim, né? Que bom que vocês gostaram. A gente vai sempre preparar, porque assim, eu não quero fazer live toda hora só por fazer, né? A live tem que ser interessante, tem que ser temas que as pessoas querem a gente ver. vai muito no que vocês estão pedindo. Nas demandas. Exato. E aí, assim, a Lu, ela tem também... A Lu, assim, ela estuda muito por fora. E assim, se todo mundo chamar a consultoria da Lu, ela não vai poder mais fazer consultoria pra gente. Aí eu vou ficar brava. Então, assim, tomara que não tenha muito. Tô brincando. A Lu, ela vai virar 20 e vai fazer. Não, gente, eu tô aprendendo com você. Porque você já atende tanto cliente. Eu tô aprendendo com você a virar... Vamos aprender a fazer clone da gente, né? Pra dar conta de fazer tudo. E é isso, assim, vamos nos cuidar, né? Não dependa de um médico te passar um negocinho ou algo pra você. Você é autor da sua saúde. Então, você quer viver bem, você quer ter energia, quer trabalhar, quer ter alegria de viver. Não espera ter vontade de ir pra academia. Hoje eu fui... Não espera a doença, gente. Previne, vamos viver com saúde. Não espera a doença chegar. Né? Hoje, na hora do meu almoço, eu falei, eu não vou almoçar agora, eu vou malhar, vou treinar. E assim, nossa, eu saí de lá quebrada. Aí depois eu fui comer algo e falei, pronto, é isso. Não espera. Às vezes você tá tão fadigado que você não tem energia, toma um pré-treino natural. Faz uma coenzima Q10, uma série de estratégias boas, faz um chá. Mas vai, nem que você chega lá e fica 10 minutos, fez 10 minutos de esteira. Amanhã você faz 11, depois você faz 20, vira o hábito, né? Sedentarismo é uma doença, gente. Tá dando mais doença do que... Pra você ter uma ideia, um obeso que faz exercício, ele é mais saudável do que um sedentário magro. Olha isso. E assim, não espera mesmo, assim, você tem que correr atrás, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Entendeu? Faça a sua parte. Faça a sua parte. E conta pra gente aqui. Isso aqui é transmissão, hein, Lu? É sintonia. E é isso, vai ficar lá. Vai ficar salvo assim. As lives aqui com a Luz ficam todas no feed, porque aí, sempre que alguém pergunta, qual que é a referência? Eu falo, só voltar lá. Só voltar na live, tá bom? Beijo grande pra todo mundo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.